Canadá e China anunciaram medidas de retaliação em resposta às tarifas anunciadas por Donald Trump, que entram em vigor hoje. E quem vai explicar que medidas retaliatórias são essas é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que já chega ao vivo para contar quais foram então essas medidas anunciadas. Luca, boa noite para você por aí. Boa tarde a você, Soraya, a todos que nos acompanham. Assim como havia prometido Donald Trump, as tarifas sobre o Canadá, o México e a China foram aplicadas, entraram em vigor hoje. Ao Canadá, 25%, e os canadenses, através do primeiro-ministro Justin Trudeau, responderam de maneira recíproca, também com 25% sobre os produtos americanos, o que representa uma grande porcentagem sobre cerca de 155 bilhões de dólares de comércio entre os dois países. Lembrando que o Canadá e o México, os dois vizinhos dos Estados Unidos ao norte e ao sul, são fundamentais para a economia norte-americana e que também fazem parte do processo produtivo de uma série de setores importantes, principalmente na tecnologia e no setor automotivo. Na China, todavia, nós vemos que a porcentagem foi elevada, né? Inicialmente, Donald Trump falava em 10%, ampliou para 20%, e os chineses revidaram também com uma tarifa na faixa de 20 a 25% nos produtos agrícolas norte-americanos que serão importados pelo país. Isso pode mudar toda a configuração das balanças comerciais de ambas as nações, ao mesmo tempo que preocupa o mercado. A gente vê que as bolsas no mundo todo já caíram perante essa nova guerra comercial, agora muito mais forte do que aquela que aconteceu durante o primeiro governo de Donald Trump, ao mesmo tempo que nós vemos que Trump não tem nenhum tipo de intuito de voltar atrás, de retroagir em relação a isso, e pretende, ao contrário, aplicar muitas outras sanções econômicas sobre diversos países, inclusive essa polêmica tarifa sobre o aço e alumínio a partir do dia 12 de março, que tudo indica que também afetará o Brasil. O governo brasileiro, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro da Indústria, Serviços e Comércio, tentando uma reunião bilateral para conseguir uma isenção, mas tudo indica que os países do mundo, incluindo o Brasil, serão taxados também nesse setor a partir da semana que vem. Agora, Luca, aproveitando sua participação, outra medida anunciada por Donald Trump foi a determinação da suspensão do apoio militar à Ucrânia, né? Exato, essa notícia caiu como uma grande surpresa para todos os europeus. Afinal, nós sabemos que houve um certo desconforto, se assim podemos falar de forma com eufemismo, na semana passada, entre Donald Trump, J.D. Vance e Volodymyr Zelensky no Salão Oval, e Donald Trump então anunciou a suspensão de todo o apoio militar à Ucrânia, até que o presidente Volodymyr Zelensky, na sua visão, demonstre que quer a paz. Os europeus, hoje em reunião em diversas cidades da Europa, disseram que necessitam se rearmar, colocando um fundo de cerca de 800 bilhões de euros para os exércitos de todos os países que compõem a União Europeia e que também estão na OTAN. O presidente Volodymyr Zelensky, todavia, disse que espera que os Estados Unidos voltem atrás e que estaria disposto a assinar o acordo dos minerais e também a aceitar a liderança do presidente Donald Trump para um acordo com a Rússia, contanto que algumas garantias de segurança, pelo menos em relação às cidades ucranianas, à infraestrutura, aos céus das cidades daquele país, sejam protegidas, algo que ainda é colocado sob suspense, considerando as negativas já dadas pela Casa Branca durante as últimas semanas. Obviamente que nós continuaremos acompanhando este conflito que desde o início trazemos aqui diariamente e que já passou de 3 anos de existência, trazendo sofrimento para milhões de pessoas. Anúncio que veio depois daquele bate-boca, né, que Donald Trump teve com Volodymyr Zelensky. Obrigada, Luca, pelas suas informações. Vamos seguir acompanhando também daqui do Brasil Noticiário Internacional. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje um ambicioso plano para fortalecer a defesa da Europa, mobilizando cerca de 800 bilhões de euros. A iniciativa também prevê um suporte militar imediato à Ucrânia, em meio à suspensão da ajuda por parte dos Estados Unidos, como a gente ouviu agora o Luca Bassani falando. Vamos ouvir então agora um trecho do que a presidente da comissão falou.
A Europa está pronta para assumir suas responsabilidades. A Rearme Europe pode mobilizar cerca de 800 bilhões de euros em gastos com defesa para uma Europa segura e resiliente. Claro que continuaremos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros na OTAN. Este é um momento para a Europa e estamos prontos para dar um passo à frente. Vamos começar já falando desse plano, então, ambicioso da Ursula von der Leyen. Bom, ela pretende mobilizar cerca de 800 bilhões de euros para fortalecer a defesa da Europa. E aí? Então, eu vejo que, basicamente, os Estados Unidos decretaram o final da guerra, né? É impossível a Ucrânia continuar sozinha sem a ajuda dos Estados Unidos. A medida, ao meu ver, é correta por parte de Donald Trump, porque o prolongamento desta guerra custaria mais milhares de vidas de ucranianos. A Ucrânia perdeu metade da sua população entre mortos e pessoas que abandonaram o país e perdeu 70% da sua infraestrutura. Os Estados Unidos também estavam gastando rios de dinheiro, né, bilhões de dinheiro de dólares com essa guerra e, evidentemente, não estava surtindo efeito, né? A Rússia estava saindo e é a vitoriosa. Agora, em relação à Europa, eu acredito que sim, faz sentido eles reforçarem. É uma reação, né? É uma reação, faz sentido eles reforçarem a defesa deles, mas eu entendo que o Putin para por aí. Eu tenho uma visão diferente de alguns colegas, né, analistas, que acreditam que o Putin tem um plano expansionista para outras nações ali do leste europeu. Eu não vejo dessa forma. O que o Putin não quer é uma influência do Ocidente, leia-se da OTAN, uma influência militar, principalmente na Geórgia e na Ucrânia. Essa é a garantia que ele não quer. O Putin é muito inteligente para avançar para demais países europeus. Ele tem o histórico, né, a memória do que foi a invasão da Rússia no Afeganistão, que foi um desastre. Ele sabe que é um inferno na Terra bancar esse tipo de guerra. Ele para na Ucrânia. Reino Unido, França já reforçando e reforçando os esforços de paz diante do que foi anunciado pelo Trump. Normal essa reação, né? É normal. Eu acho que o mundo está migrando, e vou tomar uma frase que eu ouvi de Marcos Trujillo, ex-presidente dos BRICS antes da Dilma Rousseff, que estava migrando de uma guerra fria para uma paz quente. E é bem isso, porque, claro, tem que se proteger de um eventual câmbio, uma mudança nas condições da geopolítica através das armas. A invasão da Rússia para a Ucrânia é um bom momento para isso. E outro dia, conversando com meu pai, que está nos assistindo, muito interessado nessas questões da geopolítica, ele lembrou que na época, quando começa a reestruturação, foi feito o tratado, o Pacto de Budapeste, em que se garantia, de alguma maneira, a paz na Ucrânia, a partir da cessão depois da Crimeia, em 2014, mas que era uma situação em que Inglaterra, por um lado, Estados Unidos, Rússia, se comprometiam a não modificar essa situação de paz. Porém, quando a Ucrânia manifesta a sua tentativa de entrar na OTAN, teve um efeito parecido na época em que a Rússia queria mandar os mísseis para Cuba. Estados Unidos não deixou. Era a época de John Fitzgerald Kennedy, falou, opa, peraí, eu não quero mísseis russos aqui perto. E a Rússia fez a mesma coisa. Eu não quero mísseis da OTAN aqui do lado, no meu quintal. Então, essa situação me parece que agora, com Trump, vai ser possível resolver. Quando você tira o dinheiro que é necessário para uma guerra, acabou tudo. E agora, Zelensky disse, estamos prontos para aceitar as condições da liberação da exploração de minérios por parte da Ucrânia para os Estados Unidos, o que vai, de alguma forma, devolver o valor que foi colocado por os Estados Unidos, e que fica claro que eu te ajudo, mas a conta algum dia chega. E chegou. Piperno, você vê essa suspensão, então, de ajuda militar dos Estados Unidos, de alguma forma enfraquecendo a posição da Ucrânia no conflito? Não, sem dúvida, isso enfraquece, sim, mas também a Ucrânia, desde o momento em que Trump ganhou a eleição, sabia que em algum momento isso ocorreria. O que a Ucrânia negocia são contrapartidas, ou seja, bom, vocês não vão me dar mais dinheiro, vocês querem os minerais,
nobres como reparação de guerra, mas o que eu vou ter em troca? Eu vou ter, por exemplo, garantia de que a Rússia não me invada mais e eu não perca tantos territórios, porque a Rússia, se a guerra para agora e o mapa for redefinido da forma como a Rússia entende que é o correto, da forma como a Rússia estabelece, isso significaria que a Ucrânia perderia mais ou menos 20% do seu território. É óbvio que a Ucrânia vai querer negociar isso. Outra coisa, há também uma questão que envolve bebês sequestrados, e foram milhares em muitos momentos da guerra. E por que a Rússia teve muito interesse e tem muito interesse nisso? Porque a Rússia tem um problema demográfico seríssimo. É uma população envelhecida e que diminui a cada ano. Então a Rússia, logo no início da guerra, foi atrás disso também. Agora, quando a dona Úrsula fala em 800 bilhões de dólares para melhorar a nossa defesa, ela está usando um eufemismo para dizer o seguinte: 800 bilhões de euros para melhorar a nossa defesa contra a Rússia. Porque esse seria, hoje, o único país com apetite para guerrear contra a Europa. Você vê a Europa tendo mesmo essa possibilidade, disposição, na verdade, para assumir essa responsabilidade, já que Estados Unidos reduziu seu apoio à Ucrânia? Está mais do que claro que a Europa vai ter que arcar com uma parte cada vez maior dessa conta de segurança. É uma reclamação americana já de há muito tempo, ou seja, bom, a Europa viveu praticamente em paz desde o final da Segunda Guerra, só que quem garantiu essa paz fomos nós. Ô Zé, e o Luca bem disse, né, essa possibilidade de Donald Trump desistir, voltar atrás, retroagir nessa decisão é praticamente nula, né? E o que o Trump fala, ele vem e cumpre. E ele não perdoa o Zelensky porque fez campanha contra ele e nos Estados Unidos, e isso é considerado imperdoável para Donald Trump. Eu queria dizer o seguinte: o papel de Donald Trump nos Estados Unidos foi de sacudir o país, dizer: olha, nós estamos cedendo demais, estamos tomando conta do mundo e esquecendo de nós mesmos. E agora vem o Donald Trump e sacode o mundo, não só comercialmente, mas em termos de relações internacionais. Esse apoio da Europa a Zelensky estava mais ou menos ali, longe, com medo das ameaças do Putin, que diz o seguinte: se houver o uso de armas ali, atômicas ou de armas mais modernas contra a Rússia, eu uso bomba atômica, eu uso material bélico e considero que estão me atacando. E aí a Europa parou. E agora vem o Donald Trump dessa sacudida e a Europa vai ter que decidir. Ou apoia integralmente o Zelensky, o que não deve acontecer, e abre guerra contra a Rússia, ou então recua e torce pela paz. A impressão que se tem é que a paz será imposta. Aquela frase famosa, né? A paz a qualquer custo. É essa a situação do Zelensky. A paz a qualquer preço. É preciso definir isso. Eu acho que nem chamar isso de guerra, né? Uma invasão da Rússia na Ucrânia. Achava que ia ser tranquilo, que ia ser fácil. Houve oferta de uma carona para o Zelensky, ele disse: eu preciso de armas, e resistiu, e os outros países acabaram apoiando ali, mas apoiando mais ou menos. Agora a Europa está desafiada ou a apoiar militarmente e de uma forma muito mais pesada, ou trabalhar por esta paz arranjada, e é o que deve acontecer. A Europa está com um problemão ali, a força da Rússia, que agora a gente tinha a impressão de que os Estados Unidos seria esse contraponto, e não está sendo, e não quer ser, né? A proposta de Donald Trump é exatamente outra. Ele tem uma visão muito comercial. Uma guerra custa caro e traz muito pouco para o país. Até eu ia perguntar isso, até que ponto essa decisão de Donald Trump pode estar ligada até esse cenário eleitoral nos Estados Unidos e ao próprio posicionamento do presidente dos Estados Unidos diante desse conflito? Olha, Donald Trump sacudiu os Estados Unidos. Talvez tenha sido o presidente mais importante nesse momento em que estava num debate ali econômico, né, com a China,
perdendo força econômica com a China, e ele chega e dá essa sacudida e pensa exatamente assim, ele está administrando os Estados Unidos como se fosse uma empresa, né? Está saneando ali e tentando fechar os gargalos, os buracos, onde saíam recursos dos Estados Unidos. Então, eu acho que esta é a lógica do governo dele. Agora, outro ponto, né, interessante, falando ainda de noticiário internacional que o Luca traz, é em relação às taxações, né? Canadá, China anunciando medidas de retaliação em resposta às tarifas que foram anunciadas, prometidas por Donald Trump e cumpridas, né, Gani? Olha só que interessante, Soraya. O Trump, ele tira o pé do conflito militar, do conflito geopolítico, mas ele intensifica o conflito, a guerra comercial, né? E aí é lógico que ele quer equilibrar esse comércio internacional, colocando mais tarifas nos seus principais parceiros comerciais. Leia-se México, Canadá e China. O México hoje é o país que mais exporta para os Estados Unidos. Passou a China, né? Depois da pandemia, muitas empresas, as tal das maquiladoras, foram montar, né, os seus produtos no México para exportar para os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos oferece a tecnologia e o México virou uma espécie de grande montadora. Mas é claro que isso beneficia a economia mexicana. Agora, de qualquer modo, num primeiro momento, dado essas tarifas, 20% na China e 25% no Canadá e no México, vai trazer um aumento de preço para os produtos vendidos dentro dos Estados Unidos. Dado que a gente está falando aí de uma gama de produtos que se encontra em supermercados, na indústria, então vai ter um efeito em cascata. A única coisa que eu não consigo entender é que a promessa de campanha do Trump acabar com a inflação, mas também é uma promessa de campanha colocar tarifas protecionistas para proteger a indústria interna. Só que esses dois objetivos, Soraya, eles não conversam, pelo menos a curto prazo. A intenção de Trump de colocar essas tarifas é de proteger internamente, se proteger internamente? Além de, né, conseguir vantagens em outras áreas em relação a parar de exportar droga para os Estados Unidos, questões imigratórias, mas é claro que também ele visa uma proteção da indústria norte-americana. Ele sempre fala da desindustrialização dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão perdendo as suas indústrias para outros lugares do mundo. Só que essa política de mandar indústrias para outros lugares do mundo também beneficiou os consumidores dos Estados Unidos. Se não fosse uma China, por exemplo, né, a gente não teria acesso a isso daqui a preços que a gente tem hoje. E, Segré, a gente estava até comentando isso, né, nos bastidores antes de começar o programa, que essas medidas, de uma certa forma, vai atingir os próprios norte-americanos. Sim, mas vamos tentar pensar fora da caixinha. Tanto China quanto Canadá, quanto México tem superávit comercial com os Estados Unidos. Traduzindo, Estados Unidos exporta para qualquer um desses países 100 e ele importa desses países mais do que 100. Então tem um déficit comercial. Quando eu falo pensar fora da caixinha, tem a ver com qualquer produto fabricado em algum desses três países ingressar ao mercado americano com uma taxação de 25%, de 15% ou de 10%, mas eu tenho certeza que o Trump esperava uma retaliação desses países para fazer a mesma coisa. Por quê? Quando o produto americano ia para algum desses países sem a taxação na importação deles, Canadá, México e China, o produto americano poderia ficar competitivo para ser exportado e teria a vantagem de ser competitivo quando um produto desses três países tivesse uma taxa de importação entrando aos Estados Unidos. E aí sim poderia gerar uma inflação elevada. Mas quando o fabricante americano pensa, peraí, vão cair as vendas minhas para algum desses três mercados, porque esses três mercados também estão colocando taxa de importação. Então isso habilitaria uma maior oferta no mercado americano e uma menor oferta de fora para o mercado americano. Então talvez tenha a ver com isso, mas eu vou mais longe ainda. Eu tenho a sensação de que como o comércio com esses três países especificamente tem déficit comercial, a mesma forma que acontece, por exemplo, para dar um exemplo aqui local, o superávit que o Brasil tem com a Argentina, histórico e cronicamente, é muito maior. Só que a Argentina não tem a força que os Estados Unidos têm. Se os Estados Unidos dizem, ok, estou taxando, mas vamos lá, vamos sentar,
Vamos tentar equiparar o comércio, vamos diminuir o déficit que eu tenho com vocês e aí a gente vê de que maneira podemos negociar. Me parece que por aí está a situação. E mesmo que gere inflação, conversávamos isso também fora do ar com Gani, isso pode ser logo agora no primeiro mandato, no primeiro ano. É quando tudo está bem. Se ele conseguir estabilizar a partir do segundo, o povo vai esquecer dessa situação de hoje. Fala, Gani. Não, é só um ponto aqui que o Segré levantou. Entendi perfeitamente o raciocínio. Quer dizer, a ideia seria que as indústrias americanas, à medida que elas teriam dificuldade agora também de exportar para México, Canadá e China, aumentaria a quantidade de produtos internos e isso teria uma pressão de baixa nos preços. Mas eu acredito que essa pressão, Segré, ela não vai ocorrer. Por quê? Porque os custos de produção no México e na China são mais vantajosos do que os custos de produção nos Estados Unidos. Produzir dentro dos Estados Unidos é muito mais caro. Não à toa que essas empresas acabaram indo para México e China. Agora, eu concordo contigo que essa inflação ela é pontual, porque a inflação é um aumento generalizado e contínuo dos preços, né? Então, você teve um choque, vai ter o aumento, mas ele não deve perpetuar. Algum desses países vai sofrer mais com essas tarifas? Todo mundo acaba sofrendo, né? Num comércio internacional, quando você coloca barreiras protecionistas, você penaliza principalmente o consumidor. Quando a gente fala em mundo globalizado, sem barreiras protecionistas, de uma maneira geral, você está estimulando a atividade econômica, cada país começa a se especializar naquilo que ele tem vantagens competitivas e comparativas em relação ao outro país e também torna o preço dos produtos mais baratos, né? Então é aquela ideia que a gente até estudou lá em história, né? Os tratados, né, de vinho, né? Então, vinho e tecidos, né? Vinhos e panos. Então, cada um começa a se especializar naquilo que acaba tendo vantagens comparativas. A Inglaterra se especializava em tecido e Portugal em vinhos. E sempre foi assim. Agora, quando você coloca travas no comércio internacional, é claro que há um encarecimento. Não à toa, todo mundo adora ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque para fazer compra, porque lá é barato. E por que é barato? Você pega qualquer roupa nos Estados Unidos, qualquer eletrônico nos Estados Unidos, você olha para onde que veio, Made in China, Indonésia, Vietnã e por aí vai. E isso é resultado da globalização. Só antes do Segré falar, esse impacto inflacionário para os norte-americanos seria sentido como, por exemplo? Você vai no supermercado, de repente os preços já estão mais elevados. Você vai comprar uma camisa, você vai, sei lá, comprar um queijo importado, né? Você vai comprar um eletrodoméstico, ele vai estar mais caro num primeiro momento. Segré. Gosto de dar um exemplo claro sobre a baixa inflação nos Estados Unidos. Eu fui pela primeira vez a visitar Disney em 1997. E a capinha de chuva na Universal estava $9,90. Voltei algumas vezes e a última vez foi em janeiro de 2024. Quanto que estava a capinha de chuva? $10,90. Ou seja, olha a quantidade de tempo que passou. Sim. E a inflação, pelo menos nesse produto, foi mínima. Mas aí tem outra questão que vai mudando com esse protecionismo de Trump, que é um conceito que muito bem aplica no que Alan estava falando agora, essa teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, dando o exemplo do vinho e dos tecidos, aplica hoje a uma metodologia que chama nearshoring, que é o mercado próximo. Então, muitas pessoas, industriais, empresários, se instalam no México ou em Canadá pela proximidade com o mercado americano, com uma vantagem de custos menores para vender a esse país. Quando está claro que o Trump não vai diminuir esse protecionismo, muitas das empresas começam a pensar, será que vale a pena investir aqui? Não será que é melhor investir nos Estados Unidos direto? E isso pode mudar um pouco o comércio internacional. Fala, Piperno, está muito calado. Não, eu estou ouvindo os pensativo. colegas, porque realmente são muitos aspectos aí abordados, e concordo com muitas das abordagens. Trump é um desastre para a economia global nesse momento. Ele está mexendo com muitas cadeias de produção. Aliás, a economia americana, nesse mês, já começa a apresentar resultados preocupantes.
O Alan falou muito bem sobre a inflação, só que a inflação tem uma coisa. Ela pode realmente ter uma alta significativa agora e depois a taxa pode desacelerar. Só que os preços não vão recuar. Eles vão sofrer reajustes menores. O custo de vida vai ficar mais alto. O custo de vida vai ficar mais alto. É o que acontece aqui no Brasil, por exemplo. Então, se amanhã depois a inflação baixar para 2%, 3% ao ano, o custo vai continuar alto, porque já está no nível alto, o que fez, aliás, o Biden perder a eleição, mesmo com uma economia extremamente aquecida, crescendo muito mais do que a Europa, por exemplo, e com taxa de desemprego baixo. Mas o que aconteceu? Os preços já estavam em níveis altos e por mais que a inflação desacelerasse, o custo de vida já era consideravelmente alto. Outra coisa, eu li no final de semana umas declarações de pessoas do agronegócio brasileiro. E aí foi o que me chamou mais atenção. Por quê? Porque eles já temem também sobre taxação nos produtos do agronegócio. Ora, você vê, um dos efeitos dessa bagunça que o Trump promoveu nesses últimos dias foi o anúncio da China de que vai taxar, por exemplo, commodities agrícolas americanos. É onde, inclusive, o Brasil pode, em algum momento, se beneficiar. Aliás, não à toa, o presidente Lula vai para a China daqui uns 2 meses. Vai ter essa coincidência de calendário e certamente vai levar muita gente do agronegócio junto. Porém, você imagina o produtor brasileiro entrando como um substituto aí para diante, né, dessa taxação aos produtos americanos. Lá vão apontar o dedo para cá. Ora, calma lá, minha gente. Como é que nós não vamos fazer nada se o Brasil está tomando o nosso mercado lá também? Então, essa é uma legítima preocupação de produtores de commodities agrícolas aqui no Brasil. Eu só diria uma última coisa para eles. Se isso de fato acontecer em algum momento, vocês deviam ir lá cobrar os políticos dos bonezinhos vermelhos. MAGA. Ô Gani, para a gente concluir, né, esse tema, o que pode acontecer se essa disputa comercial se estender por muito tempo? Hoje a discussão, um termo que se usa é fragmentação ou desaceleração da globalização ou até desglobalização. Eu acho muito forte desglobalização, mas de alguma maneira há um freio no processo de globalização. À medida que você tem tarifas protecionistas e à medida também que aumentam as tensões geopolíticas. Isso significa um encarecimento da produção em nível mundial, torna o mundo um pouco mais difícil do ponto de vista econômico, o que nos obriga a ter uma economia ainda mais forte internamente. Isso passa por reformas estruturais fiscais e segurança jurídica.